Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde abordamos assuntos muito relevantes com o olhar da psicanálise, mas de uma maneira descomplicada. E o tema de hoje é bem polêmico: o vício em pornografia. Bem, um dos problemas que vem chegando cada vez mais aos consultórios de psicólogos e de psicanalistas é referente ao vício em pornografia. Por ser um assunto visto ainda como tabu, pouca gente tem coragem de falar abertamente sobre isso no dia a dia, já que envolve masturbação, que é algo muito íntimo. Bem, primeiro de tudo, precisamos desmistificar a visão errada de achar que todo mundo que assiste a vídeos, filmes, né, ou imagens pornográficas na internet ou na TV se tornará ou já é um viciado. Isso não é verdade. Muita gente, principalmente no caso dos homens, tem contato com a pornografia. Isso não é de hoje, não. Já vem de muitas décadas. Bem lá atrás, ainda nas revistas masculinas que traziam fotos de sexo explícito. Antes delas também existiam as revistas, mas que aí não eram de sexo explícito, mas de nudez feminina. E faziam muito sucesso, né? Tanto que eh, vendiam milhares, milhões de exemplares e surgiram alguns grandes impérios aí ligados a esse tipo de revista adulta. Depois vieram os filmes pornográficos, que no começo eram exibidos meio que clandestinamente ou então em lugares um pouco obscuros. Porém, com o advento do videocassete, a pornografia se popularizou muito, que as pessoas podiam ir a uma locadora, pegar ali alguns filmes e começaram a ter um acesso com mais facilidade. E finalmente, nas últimas 2 décadas, né, com a internet, aí sim a gente teve a pornografia fazendo parte a qualquer instante que uma pessoa queira acessar. E desde lá atrás, né, das primeiras revistas com conteúdo de sexo explícito, de pornografia, a, a maioria das pessoas que buscavam e as que buscam até hoje esse tipo de conteúdo não são viciadas, a grande maioria. Elas sentem sim uma excitação com aquelas imagens, se masturbam. Em alguns casos são jovens que, pelo fato de não terem uma pessoa para terem uma relação sexual, acabam se satisfazendo sozinhos ali. Também é comum entre adultos, até mesmo aqueles que já são casados, mas o que difere esses casos que eu estou citando agora, das pessoas que veem pornografia com moderação, é um ponto muito importante, que aí faz você saber se a pessoa é ou não viciada na internet. É que no caso dessas pessoas, elas não levam a vida em função da pornografia. Ou seja, a pornografia é apenas uma coisa que elas gostam de ver ali num determinado momento do dia ou de vez em quando, acabam se masturbando, porém não interferem em absolutamente nada, veja bem, em nada da vida dessa pessoa, seja na vida social, na vida profissional, na vida amorosa, não tem nenhum tipo de interferência. Já na pessoa que é viciada em pornografia, a vida dela está muito comprometida. Como qualquer outro tipo de vício, a vida da pessoa viciada em pornografia é muito afetada, porque tudo que ela faz, praticamente, no seu dia, é sempre pensando em ver vídeos e fotos eróticas. Nada tem mais importância do que isso. É como se o dia dela se resumisse àquele momento em que ela vai poder ver, assistir a vídeos, fotos e muitas vezes mais de uma vez por dia. É, e também vale destacar por horas e horas. Em muitos casos, essa pessoa viciada em pornografia se afasta da família, seja no dia a dia ou mesmo em eventos como uma festa
ou até mesmo um almoço familiar, a pessoa inventa uma desculpa, um pretexto para não ir, porque ela vai ficar muitas horas sem poder consumir pornografia. E como ela é viciada, isso para ela é muito difícil de conseguir. Ah, às vezes, no trabalho da pessoa, ela começa a acessar vídeos pornográficos durante o expediente. E também no caso de estudantes, alguém que está ali cursando uma faculdade, está tão viciado que mesmo durante ali dentro da instituição de ensino, a pessoa acaba consumindo pornografia. Então, o que acontece? No caso do trabalho, a produção dessa pessoa vai ser afetada. E mais cedo ou mais tarde ela pode acabar perdendo o emprego. E no caso do estudante, evidentemente que ele não terá o melhor aprendizado, já que ele está ali focado na pornografia. Vejam como que é algo realmente grave. E quando chega a esse estágio, que já é considerado grave, ele ainda não é o patamar mais grave. Ainda ocorrem outros casos, como a pessoa passa simplesmente a deixar de se preocupar em ter um relacionamento real, ou se ela já até tem, é casada, ela simplesmente deixa a outra pessoa de lado, esquece da outra pessoa praticamente, e começa até a não se preocupar mais com a sua higiene pessoal, a não se preocupar com a sua própria saúde, tá? A pessoa vê ali que não está bem, mas o foco dela é a pornografia. Há casos de pessoas que ficam de 10 até 12 horas por dia consumindo pornografia e se masturbando. Então vejam a diferença de alguém que assiste ali a um vídeo para ter prazer, claro, e de uma pessoa que realmente passa ali o dia, boa parte do dia só em função disso, quando não está consumindo pornografia, mas está pensando nisso. E como qualquer vício, seja em álcool, cocaína, remédios ou outras drogas, o vício em pornografia ele não atinge uma faixa etária ou uma classe social. Todos são afetados, todos podem se tornar viciados. Também é um erro colossal e até primário achar que só, entre aspas aqui, um fracassado vai se viciar em pornografia, pois não tem sexo na vida real, então ele acaba se viciando nisso. Há muitos casos que provam o contrário. Pessoas bem-sucedidas financeiramente, pessoas que têm namorada, pessoas que são casadas e que acabam se viciando apesar de tudo isso. Um exemplo só para citar, para ilustrar, é de um ator chamado Terry Crews. Ele participou daquela série muito conhecida aqui no Brasil, Todo Mundo Odeia o Chris. Então ele fazia o pai do Chris nessa série. Ele também participou de várias comédias populares como As Branquelas. Ele, apesar de todo o sucesso, de ser um ator, de ser casado, acabou revelando que por décadas ele foi viciado em pornografia e que a vida dele foi duramente afetada por isso. Então ele teve uma coragem muito grande para vir a público e expor o vício dele e que ele teve que buscar ajuda profissional, pois sozinho ele não conseguiria. Então, se uma pessoa casada ou solteira começa a notar que a pornografia está afetando a sua vida, mesmo que não seja em casos tão extremos como eu citei aqui, mas se de alguma forma ela já está afetando alguma coisa que você tem que fazer, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho aqui, mas estou com uma página aberta vendo pornografia ao mesmo tempo. Então a pornografia já está interferindo no seu dia a dia. É preciso ficar atento, é bacana consultar um terapeuta, ir a um psicanalista para entender o que está se passando e não deixar que isso evolua para casos mais graves como o que eu apresentei aqui. Não tenha vergonha e nem subestime a gravidade, porque, como qualquer outro vício, a pessoa não tem culpa. Ela ficou viciada por algum motivo e ela precisa ser tratada.
ok? Ah, Ao contrário de outros vícios, como no álcool, por exemplo, que quando a pessoa é alcoólatra, todo mundo percebe. Quando a pessoa usa droga, muita gente percebe porque a pessoa fica alterada. No caso do vício em pornografia, não é fácil para quem está próximo perceber. Que a pessoa pode simplesmente se isolar na casa, num cômodo da casa, ela pode não demonstrar isso no trabalho, ah, quando faz escondido no trabalho ou em outro ambiente, e só mesmo quando ela é flagrada, que aí pode ser que alguém perceba que a pessoa tem um comportamento fora do comum. Mas se por acaso alguém perceber que um amigo, um familiar está realmente é, dando a entender que está viciado em pornografia, é bacana também sugerir a ele que busque ajuda profissional, que faça terapia, consulte um psicanalista, ok? Agora, só para tranquilizar, eu já tinha citado no começo, mas apenas para reforçar, aqueles que consomem pornografia moderadamente, desde que você seja maior de idade, claro, e desde que sejam vídeos, evidentemente, não estamos falando aqui entrando, porque aí daria um outro assunto, aqueles vídeos proibidos que existem, infelizmente, por aí, pedofilia, zoofilia, porque aí já são coisas puníveis, inclusive criminalmente. Estou falando daqueles vídeos adultos de atrizes e atores profissionais. Se você consome isso moderadamente, como eu expliquei no começo, não é um vício. Apenas se policie, né, para ver, como eu falei, se de repente não está interferindo, por exemplo, no relacionamento. Se você, eu não estou investindo, não tenho ninguém, mas eu também não estou procurando é, namorada, não estou procurando alguém para sair e estou satisfeito com a minha vida. Aí tem coisa estranha, porque o normal é sempre que você busque ter uma companhia, porque o sexo é muito melhor do que o sexo real, né? Do que a pornografia, do que a masturbação. Também, se a pessoa for casada, é, é preciso entender o que está ocorrendo, porque a gente sabe que nem sempre é possível ter sexo na hora que a gente quer, porque a outra pessoa não está disposta naquele momento, principalmente depois, após um tempo de casado. Então, é normal que às vezes a pessoa assista ali um vídeo pornográfico, porque está com a libido em alta e quer obter prazer. Tem algo errado aí? Não. Mas quando se torna uma constante, ou seja, você já não faz mais sexo com a sua esposa, ou quase nunca faz, mas está ali todo dia, ou quase todo dia, vendo pornografia, há um problema, mesmo que não seja um vício. Pode não ser um vício, mas há um problema no relacionamento. Por quê? O ideal é que o sexo sempre venha primeiro. Se está ocorrendo um problema e vocês não têm intimidade por muito tempo, o que é o ideal? Trazer a esposa para mais perto, ter um diálogo sobre os seus desejos, sobre as fantasias, tentar entender por que vocês não estão tendo mais tantos momentos de intimidade. E se for um caso um pouco mais complexo, buscar a psicanálise. A terapia de casal pode ajudar a entender o que está se passando, porque o sexo é muito importante dentro de um casamento. Não é possível ignorar isso e nem substituí-lo pura e simplesmente pela pornografia, ok? Eh, Agora, tentar entender por que as pessoas se viciam em pornografia é preciso um estudo muito aprofundado de cada caso. Não há uma resposta única, uma resposta padrão. Há pessoas que, como a gente já citou, não encontram uma parceira por uma série de razões: insegurança, baixo autoestima, ou já teve muitas decepções e aí começa a simplesmente achar que é, se, se sentir vontade de ter sexo, vai à internet e se excita ali vendo a pornografia, e dessa forma ela não vai sofrer, mas essa pessoa precisa sim buscar ajuda, precisa ser tratada. Ah, Voltando à questão do casado também, se há casos em que ele acaba se tornando
um viciado em pornografia, porque ele começou a ser recusado pela esposa muitas vezes. Eu não queria, não quero, não quero, não quero. E aí ele, com medo da rejeição, ele canalizou isso para o lado da pornografia, porque ele sabe que ele nunca vai ser recusado pela pornografia. Não vai haver um feedback negativo para ele. Ele vai, acessa o, o site que ele quiser e vai poder assistir quantos filmes ele quiser. Então ele pode acabar aí fazendo uma substituição, quer dizer, como ele estava sendo recusado, ele encontrou uma forma de se sentir bem através da pornografia, mas também não está correto, precisa buscar uma ajuda. Também há casos de maridos que às vezes percebem que não conseguem ter mais aquele pique, aquela disposição para satisfazer a esposa e acabam se sentindo constrangidos de terem relações sexuais frequentes. E para esses acaba sendo mais interessante a masturbação, porque ali ninguém, o outro lado não ficará decepcionado com a performance dele. Então veja como que tem tanta coisa que mexe com a cabeça da pessoa e que pode levar a pessoa para a pornografia. Mas o ideal é que ah, a pessoa busque, quando perceber que a sua vida sexual está sendo, é, está num estágio abaixo do que você faz com a pornografia, ou seja, você está consumindo mais pornografia do que tendo sexo, e de repente começou a achar que isso é normal. Ou então, nos casos que a gente detalhou mais, de que as pessoas estão realmente viciadas em sexo, que já perderam o controle, como eu citei, não vamos voltar aqui novamente, mas a vida dessa pessoa está sendo afetada, seja a vida familiar, social, profissional e estudantil. Para todos esses casos, o ideal é buscar a terapia, buscar ajuda, ok? Espero que o vídeo tenha sido claro e caso você queira consultar sobre qualquer problema, ah, temos os telefones aqui abaixo do vídeo e meu nome é Marcelo Rio, sou psicanalista e professor universitário na área de comunicação e será um prazer se puder ajudá-los. Até a próxima.